Olá, queridos, começamos aí mais um Publicast. Como de costume, quero convidar você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante. Fazendo assim, vai entregar para mais pessoas, tá ok? Conto com você, não custa nada, vai lá, vou aguardar você se inscrever, ok? E hoje nós estamos aqui com dois convidados sensacionais. Confesso que foi um privilégio conhecê-los. Tem muito conteúdo legal que nós vamos extrair deles aqui hoje, tá ok? O que você está achando desse convidado, meu amigo? Eu acho que eles chegaram voando. Eu sou especialista na área, né? Eles não andam de carro, não, em terra, não. Você já tem sonho já de voar? É muito. Você já voa, já? Já. Já? Já. Mas eu nunca voei. Eu quero voar um dia. Amém. Você vai? E esta empresa, ela vai realizar esse grande sonho meu e da minha família. Amém. Isso aí. Eu acredito nisso, tá ok? Então, olha, está aqui comigo os sócios fundadores da Topfly Aéreo. E são especialistas em vistos imigratórios, em viagens para exteriores, enfim, tudo que é sobre voar, eles estão por dentro. Eu falo aqui com o nosso amigo Sandro e Lohane. Sejam bem-vindos, queridos, aos nossos estúdios. Aí, obrigado. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui, né? Podendo falar aí um pouquinho do que vivemos no dia a dia. E foi fácil achar que vocês vieram voando mesmo? Foi quase isso, né? É isso aí. Seja muito bem-vinda, viu, Lohane? Obrigada. Voando pela correria ou tá no céu? Voando pela correria. Sandro, seja bem-vindo, querido. A honra, né, é nossa. Muito obrigado, Giovanni, Leandra, estar aqui hoje na Publicast é um prazer. Nunca imaginei poder estar, né, participando, já assisti vários aí. Sim, sim. E agora eu, né, estou aqui junto com a minha esposa para poder compartilhar, né, um pouquinho sobre nós, sobre a nossa empresa e o que a gente pode aí levar, ajudar as pessoas aí no sentido, né, de sair do destino A e chegar no destino B com segurança, com eficiência, com muita responsabilidade, através da nossa empresa que a gente quer enfatizar aqui hoje. Não chegamos voando, mas tem cliente agora cruzando o oceano para chegar em Portugal. Que legal. Toda semana aí a gente coloca pessoas aí para voar, né, do Brasil para outros países, ou então nacional também. Aí você já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Guarda, segura aí, porque tem muita curiosidade, muitas dúvidas que eu quero tirar. Mas antes eu quero falar um pouquinho. Foi bem recebido aqui, querido? Gostaram? Meu Deus, eu tô sentindo Legal. em casa. Só sinta-se em casa, fique à vontade, viu, Lohane? Pode ficar à vontade. Vocês são muito mais bonitos pessoalmente, gente. E vocês vão dar foto, né? Fique à vontade, sinta-se em casa, tá ok? Ao meu lado, ao lado esquerdo do coração, está aqui comigo o meu sócio, amigo e irmão. Não para com isso. O quê? Mas eu tenho que declarar para todo mundo saber, ué. Amém. Porque assim, ele é meu amigo, entendeu? Mas ele tem 3 amigos. Eu pergunto assim, olha, você tem sócios? Sou seu sócio, sou seu amigo, pastor, irmão. Mas e aí? De quem que você gosta mais? Então, quando ele está comigo, ele fala que gosta de mim. Mas estou lá longe, ele fala que gosta de outra pessoa. Mas eu quero relatar aqui o meu sentimento ao público. Deus abençoe seu dia, viu? Tá aí, registrado. Amém. Então, nós queremos falar aqui sobre a Topfly Aéreo, tirar essas dúvidas. Olha, meu sonho é voar. Meu sonho é cruzar o oceano um dia com a minha família, conhecer a neve, conhecer outras línguas, né, outros povos e relacionar com esse tipo de pessoas. Eu tenho certeza que vocês podem se tornar esse sonho real. Fala um pouquinho para nós de como surgiu essa empresa. Inclusive, o meu primeiro voo foi cruzando o oceano para Portugal, né? Verdade. Sério, o primeiro? Meu primeiro voo. Deu aquele friozinho na barriga, assim? E como é que será, gente? Sim, mas a vontade, né, era muito maior do que o friozinho na barriga. Já tinha esse sonho há bastante tempo, né, de morar em outro país e, né, com a graça de Deus aí a gente conseguiu realizar esse sonho em 2021, quando a gente migrou para Portugal. Sim. Em dezembro de 2021
E a partir daí, né, a gente conseguiu ajudar outras pessoas também a realizar esse sonho. O que era um sonho meu, né, se tornou aí uma missão de ajudar outras pessoas também. Que legal, bacana, né, Sandra? Com certeza. Primeiro voo, já foi para morar e Exatamente. ficou lá quanto tempo? Nós ficamos 6 meses. 6 meses. 6 meses em Portugal. Foi o tempo suficiente para a gente poder definir o que realmente a gente queria, né? A gente foi em busca de uma nova oportunidade. Sim. Quando, né, todo mundo que vai para outro país, vai imigrar, vai morar em outro lugar, é justamente isso, né? Buscar uma oportunidade, uma nova conquista, né, para a vida. E foi isso que Deus nos abençoou, né? Com pouco tempo que a gente estava lá, muitas pessoas começaram a perguntar a gente como é que fazia para poder ir. A gente começou, né, indicar, explicar como é que fazia e pensou, pronto, por que que a gente não fazer disso a nossa missão, né, de ajudar as pessoas? Então começamos aí a, né, ajudar as pessoas de fato a imigrar também. Sim. E a partir disso, então, a gente criou muito gosto por isso, né? E cada pessoa que a gente ajuda é como se fosse mesmo a gente realizando o nosso sonho. Porque não tem pessoa melhor para falar sobre este assunto do que vocês, que é viver isso na pele, né? Então vocês já sabem os desafios, já sabem as dificuldades, já sabem o gargalo da situação. Opa, essa situação aqui, para evitar essa situação, eu não posso fazer isso. Então você já sabe já os pontos positivos e negativos de uma viagem, posso dizer assim, migratória, né? Mas como foi a experiência lidar com um povo diferente, uma cultura diferente, sair do Brasil? As pessoas falam que o Brasil é aconchegante, né? As pessoas é mais quentes. Como que foi essa experiência para vocês lá? Olha, foi desafiadora, mas ao mesmo tempo, como a gente tinha muita vontade, né, muito sonho de estar lá, ao mesmo tempo que era desafiador, era estar ali conquistando, né? Sim. E Portugal também fala português, né? Lá eu descobri que eu falo brasileiro, não português. Então, assim, é um pouco diferente, né? Quando a gente chega lá na primeira semana, a gente já fica. Eu estava com uma amiga minha, né, que já mora lá há muito tempo, e quando os portugueses começavam a falar, eu olhava para ela, pelo amor de Deus, me ajuda, porque não dava para entender muito Fala um pouco bem. mais rápido, né? Muito mais rápido. Algumas palavras diferentes, né? Então a gente não entende muito bem ali, mas é só questão de adaptação. Passou a primeira semana ali, a gente já estava falando português também. Então, assim, foi bem, bem tranquilo, sabe? Essa questão da adaptação. A minha filha também super adaptou, né? Muitas coisas que tem para a criança fazer. Então, assim, a qualidade de vida chama atenção, né? Então, a gente quer ficar mais, a gente quer descobrir mais coisas, né? No dia a dia ali. Então, se torna, assim, leve. Legal, legal. É gostoso saber disso. Puxa só um pouquinho o seu microfone para perto de você, assim. Preocupar que a sua voz não sai. Isso. É legal ouvir isso da parte de vocês, porque vocês falaram que foi atrás de um sonho de vocês. E hoje, a Topfly está aqui para realizar sonhos. Uns sonhos que um dia vocês realizaram e agora vocês estão realizando sonhos de outras pessoas. Eu acredito, assim como foi desafiador para você, seu esposo, Sandro, está numa cultura diferente, está num lugar diferente. Como que foi para você lá, Sandra? Como ela falou, né? Final de 2021, dezembro, tudo lindo, maravilhoso, Natal. Foi Natal? Exato. Luz da então, família. Mas Ai, mãe. o clima, né? Lá estava muito frio, mas o lugar muito enfeitado. O Natal é mágico lá. E lá na região de Sintra, né? A gente passeou bastante e ficou na memória, né? Da nossa filha, da gente. A gente quer, né? Viver isso de novo. E quantas pessoas centenas de pessoas que já ajudamos a ir para lá que sempre está nos relatando que foi uma das melhores decisões deles. E muita coisa também mudou, né, de 2021 para cá, nos processos de imigração, a qual a gente nos aperfeiçoamos também,
Sim. E para ter total sucesso, né? Quando a gente senta para dar uma consultoria com alguém. Então, foi muito prazeroso. Na primeira semana que estávamos lá, a gente comprou um carro. Foi 800 euros o carro. Isso, então, um carro muito bom. A gente rodou Portugal, né? Demais com esse carro. Então, foi muito bom porque a gente já não ficou preso. Onde a gente queria ir, a gente já ia. Alugamos um apartamento, né? Um T3 muito grande lá. T3 quer dizer, duplex, né? E, assim, o primeiro momento que fomos lá para olhar, falei, não, é muito caro isso aqui, mais do que um salário mínimo e tal. Mas a gente teve muita coragem. E hoje, a minha irmã e meu cunhado estão lá em Portugal. A gente veio, mas eles ficaram no nosso lugar. A Adriana e o Mauro. E hoje eles estão bem felizes lá com o Júnior e com a Laura. Enfim, a gente foi uma porta de entrada para eles também. Foi uma porta de entrada para a gente abrir a nossa empresa, né? Então, Deus permite, né, a gente trilhar um caminho para chegar em um outro destino, vamos falar assim, né? Sim. E agora a gente, né, ela já voltou lá em Portugal, na Espanha. Estamos esse ano para ir lá de novo, mas graças a Deus com com outra situação, vamos falar assim, é muito mais tranquilo, né? Outras oportunidades. Com outras oportunidades mais robustas. Sim. Estamos indo para expandir mais a empresa em Portugal, Espanha, enfim, então estamos muito satisfeitos, né, até o momento. Glória a Deus, olha que interessante, porque teve alguém para ajudar vocês lá quando vocês chegaram? Teve uma porta de entrada lá para vocês ou vocês foram na cara e na coragem? Não, vamos na cara e na coragem. Não, tivemos sim um apoio que foi essencial, né? Um casal de amigos nossos, a Matilde e o Márcio. Então, assim, de primeiro momento, foi eles que foram nosso suporte, né? Mostraram o caminho pra gente, né? Nos receberam lá e foi só alegria, Mas né? aproveita e já manda aquele abraço para eles, está assistindo a gente lá em Portugal. Já manda aquele abraço. Eles estão lá ainda? Estão sim. Márcio e Matilde, um beijo no coração, hein? Até breve, hein? Já Até era. breve. É isso aí. Já elas vão comer aquela picanha, repetir aquela dose, hein? Quem sabe a gente vai junto, né? Uai, pensa. Bora. Bora? Escutar o Alda Célia, viu, Márcio? Não, tá certo. Isso aí. Então a pessoa precisa desse apoio, né? Sim. De chegar lá, pô, e agora? O que eu vou fazer? Comprar o carro aonde? Como que eu tenho que fazer para alugar? Matricular menino na escola. Então, esses desafios que vocês enfrentaram com o menino pequeno, hoje vocês já tiram de letra. Pelo contrário, vocês estão instruindo pessoas, dando consultoria para pessoas que queiram fazer. Então, vamos supor, então, que eu queira viajar. Hoje, não tem nada programado. A programação quero ir embora do Brasil. Mas preciso fazer o quê? Eu tenho que tirar o passaporte primeiro, preciso de visto. Se eu for morar lá, qual é o visto permitido para morar? Quais os processos? Então, vamos colocar aqui agora como se fossem os primeiros passos. Quero viajar hoje. São os 4 pessoas na minha família. Qual é o primeiro passo a se fazer? Primeiro passo, né, de todos é ir o passaporte. Sem o passaporte a gente não consegue fazer nada, né, para imigrar. Então, a Topfly, ela tem esse serviço de auxílio no passaporte, tá? Então, é um serviço que a gente faz aqui, digamos, gratuito, porque a gente não cobra nada para ajudar a pessoa a tirar o Que passaporte. legal. Porque tem pessoa que não sabe, né, onde tirar, quando tirar e como vai fazer isso. É interessante que já teve até um caso de pessoas que a gente conhece que entrou para fazer, achava que sabia fazer, né? E é um site idêntico ao que a gente usa e tudo mais, e acabou pagando guia errada, né? Pagando guia de golpe, essas coisas. Então, a gente viu essa necessidade de ajudar as pessoas com esse documento, né? Sim. É um documento que eu acho que, independente se a pessoa quer ir, tem o sonho de ir ou não, ela deveria ter. Que é um passaporte. Passaporte. Então, feito ali o passaporte, né, a gente vai ajudar ela a fazer a solicitação, a fazer o agendamento, explicar para ela os documentos, o que precisa, como que ela vai
né, para fazer o passaporte. Ela vai pagar somente a guia da Polícia Federal. E depois que tiver pronto o passaporte, a gente já começa aí a fazer o visto, tá? Hoje, para quem quer ir morar e trabalhar em Portugal, a melhor opção é o visto procura de trabalho, tá? Esse é o nome mesmo? Procura de trabalho? Visto procura de trabalho. Que legal. É um nome, assim, bem objetivo, né? Bem literal, Literal. bem literal igual os portugueses. Então, a pessoa vai fazer ali o visto procura de trabalho, a gente faz toda a solicitação, faz todo o processo, né? A parte burocrática, a gente que faz, né? A Topfly que faz, e ela vai mandar para a gente aí só os documentos que precisa. RG, passaporte, comprovante de endereço, o extrato bancário, esse tipo de documento. Preencher um formulário ali de só mesmo de coisas pessoais, né, como escolaridade, profissão, e a gente faz o restante. Que Tá? legal. Então, nós estamos falando aqui de Portugal, mas se eu quiser ir para os Estados Unidos também, é o mesmo processo? Não, cada país, né, tem Cada o seu país, processo. Sim. Esse visto, ele é para Portugal, mas os Estados Unidos também tem outros tipos de visto, né? Tem o visto para turista, né? Tem o visto para trabalho também, não é tão comum, né? Mas é super possível. Tem o visto australiano que a gente aplica também. Temos muitos clientes aí na Austrália Que também. legal. Muito bom. Tá aí a dica, então. Vamos procurar já arrumar as malas. Vamos decolar com a Topfly. É interessante porque o que a gente precisa é de um ponto de partida. Se a pessoa ela não saber como iniciar, quando e onde, ela nunca vai tirar esse sonho do papel. Então, eu acho que é fundamental o que está acontecendo aqui hoje, porque as pessoas, embora estejam nos ouvindo aqui agora, estão em sua casa, planejando, está chegando aí Natal, quer fazer uma viagem, às vezes não vai nem morar, mas quer conhecer os lugares, passar um pouquinho em Lisboa, conhecer Mafra, tenho amigos lá em Mafra, né, conhecer pessoas, quer conhecer a cultura, conhecer os lugares. Então, eu acho que é nada melhor do que colocar na mão das pessoas que entendem do assunto, que pode dar o norte. Então, quando eu soube da agência de vocês, opa, legal. Então foi fundamental e está sendo fundamental para mim, porque eu estou tirando minhas dúvidas, né? Meu amigo sócio Leandro, ele tem vontade também de ir para o exterior, conhecer um pouquinho lá Portugal. Eu tenho até medo desse conhecer, porque depois de ouvir essa história, capaz que eu fique lá um pouco também. Aí eu expandi o Publicast lá para Portugal. Sim, sim. Tem um amigo que mora lá, inclusive ele sempre tá acompanhando os nossos vídeos aqui, já participou de live, e ele sempre chama, sabe? E ele foi com o propósito, né, de ficar ali um certo tempo, só que ele falou assim, cara, eu já tô cumprindo a minha meta, daqui a pouco eu vou embora, e se você vier aqui, você não vai ter oportunidade de me encontrar aqui, entendeu? Então acaba que o tempo tá encurtando, e aí eu preciso definir isso rápido. Eu tava até, né, programado para ir esse ano também, só que acabou que ele mudou de emprego. Então a questão de férias, tudo isso mudou lá para ele. E aí então a gente adiou, né, pro ano que vem, para ver se vai ser no início do ano, no meio do ano, se vai ser na temporada de inverno, no verão, que parece que é o que fica em alta lá. Sim. E aí a gente tá aí pensando como é que vai ser isso. Inclusive, estou lembrando que eu atendi um cliente que ele queria comprar passagem para Portugal, agora dia 30, né, de maio, início de junho. Aí eu fui entender mais, consegui a passagem que ele queria e tal, já estava, né, para fazer o pagamento. Aí ele me falou que ele estava indo para trabalhar, para ficar lá. Só que ele estava indo como turista, né, sem o visto, sem a documentação. Aí eu falei, cara, me fala um pouco mais. Aí foi falar que não, que eu vou ir, depois eu vou levar minha esposa, meus filhos. Quantos filhos você tem? 3. Aí eu, rapaz, como turista, vai dar errado. Aí a gente conversei, Olha, tá vendo? agendamos, né, uma reunião online, tiramos todas as dúvidas dele e ele agradeceu por a gente, né, impedir ele de fazer uma coisa errada, que as portas estão fechadas lá para quem quer ir como turista e ficar no país para trabalhar. Inclusive as empresas lá ganham até multa agora se der o contrato de trabalho para turista.
Olha só. Então, ele optou agora por cancelar essa ida agora, essa compra dessa passagem e, né, dar o andamento do visto procura esse trabalho para ele já ir legal e dentro dos 3, 4 meses, né, consegue assim já a residência, aí sim ele consegue ajudar e levar a mulher dele com os filhos. É burocrático tirar esse visto, procura esse trabalho? Não, desde que tenha os requisitos, né, dos documentos e um extrato bancário que comprove uma subsistência de 3 meses de salário de Portugal, que está dando aí 860 euros, Convertendo para real uns 17.500 17.500. na cotação de hoje, né? Então, a pessoa tendo um saldo de 17.500 reais na conta, né, esse extrato ele é enviado para o consulado junto com o processo do visto e o visto demora aí cerca de 100 dias, 120 dias. Hoje está demorando um pouco mais. Então, a pessoa tem esse tempo para se programar também, né? Colocar aí com uns 4 meses. Legal, porque a pessoa, ela, tá vendo? Olha só, a pessoa, ela planejou, estava por conta própria, só queria passagem. Olha a importância de conversar, ter um diálogo, né? Informação. Informação concreta. Então, as pessoas que estão em casa agora estão tendo informações privilegiadas, concretas. Talvez estão projetando para viajar, voar no final de ano, não sabe como fazer, acaba tomando decisão errada, comprando passagens erradas, né? Chegando lá, a realidade é outra, né? Eu sei que, creio também que vocês tiveram seus desafios. Agora, antes de entrar um pouco mais a fundo nesses detalhes, conta para nós, assim, um desafio que você fala, meu Deus, que dificuldade, não sei como é que foi a chegada de vocês lá, mas os processos, desde a saída de vocês aqui do Brasil até a chegada em Portugal, teve algum desafio? Como é que conta? Conta para nós um pouquinho. Olha, o maior desafio, assim, no começo foi mesmo a questão de arrendamento, sabe? Né? Aluguel, né? Aluguel. É o aluguel, que eu acho que é o desafio da maioria dos brasileiros que vão para lá, porque é algo que é um pouquinho mais caro, né? E não é tão fácil de achar assim, sabe? Então, pra gente, assim, esse foi o maior desafio, né? Foi o primeiro maior desafio. Então, é importante se prevenir, se preparar, né, para chegar lá com estrutura, né? Graças a Deus vocês tinham estrutura, tem estrutura, né? Na época teve estrutura para se manter. Porque sai daqui do Brasil com uma realidade. Se você vê muito vídeo no YouTube, vê as pessoas postando, confesso que é legal, mas nem tudo que está ali é real. Existe um marketing por trás, falando, mas aqui não, aqui a gente está falando abertamente. Tem seus desafios, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, né? E falar a verdade. A Topfly está aqui não somente para vender os sonhos, o projeto, pelo contrário, está aqui para poder falar, ó, tem desafios, tal, mas existem caminhos que eu passei que você não precisa passar. Exatamente. Como ele falou, né, desse cliente, a gente é muito transparente com o cliente. A gente não quer só vender uma passagem ali. A gente poderia muito bem ter vendido a passagem para ele e deixado ele ir, Sim. né? Mas a gente está lidando com sonhos, né? E assim, como eu falei, é como se a gente estivesse realizando nossos sonhos. E é muito importante a gente ser muito transparente com os nossos clientes. Assim como eu falo também que, gente, não vai para Portugal achando que você vai ficar rico. Portugal é para você ter uma qualidade de vida, né? Você comer bem, você passear, você ter ali uma vida mais tranquila, né? É claro que se a pessoa ela estiver disposta a trabalhar mais, né? Buscar mais conhecimento, ser proativa, ser autodidata, ela sim vai chegar em outros patamares, né? Mas uma pessoa que é trabalhadora aqui, quer viver tranquilo, lá ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Legal, muito bom. Então, é para lá que nós vamos, né, Léo? Em nome de Jesus. A pública também vai. Em nome de Jesus. Então, nós estaremos aí acompanhando vocês agora. Outro ponto importante também, né, é a facilidade de conhecer outros países de Portugal, né? Você vai para lá, para a Espanha, vai para a França, vai para a Alemanha, como se você estivesse fazendo um voo doméstico, como se você estivesse indo ali
em Natal, estivesse indo ali em Gramado, né? Eu Então, quero conhecer, eu quero andar por onde Paulo andou, eu quero andar para onde Paulo pregou, eu quero conhecer o Coliseu, quero conhecer tudo ali, sabe? Tudo que tiver que conhecer na Europa ali, eu quero conhecer. E eu tenho certeza que isso vai chegar em nome de Jesus. pai, sim. O que você tá olhando aí, Léo? Você saindo da Tá vendo câmera. da câmera, né? Desculpa. Não me xinga, não. Você falou sobre um documento de 3 meses lá. É um comprovativo de renda, né, de extrato bancário, subsídio. Sim. Você tem que ter um saldo, né, no extrato de 90 dias, em PDF, né? A gente imprime isso para anexar no processo. Não, um documento de lá, tipo Ah. estadia, algo assim. Não, ela tem o NIF e o NIS, né? Sim. O NIF é como se fosse o CPF aqui brasileiro e o NIS é o da Previdência Social. Agora, o outro documento... Não, é porque eu tinha entendido você falar. Porque o que que acontece? Esse amigo meu, quando ele foi todo ilegal, né? Primeiro ele foi para Inglaterra, já é a segunda vez que ele vai para Portugal, inclusive, para pagar dívida. É impressionante, né? A pessoa que constrói a vida, perde tudo, tem que ir para Portugal para resolver o problema, volta bem e perde tudo de novo, vai para Portugal outra vez. E aí ele foi para Inglaterra, com a irmã dele, né? Ela tem cidadania, né? Tá toda legalizada lá. E aí, quando ele foi para a Inglaterra, o que que aconteceu? Nada lá fluiu para ele, nada funcionou. E aí, então, ele tinha a ideia de voltar para o Brasil de novo e ver o que que ia acontecer. Só que, assim, tudo que ele tinha, a empresa dele, ele pegou, vendeu tudo, foi embora com a família, então não tinha nem para onde voltar. Aí, quando surgiu a oportunidade de uma pessoa onde ele estava, convidou para ir para Portugal. E aí ele chegou, assim, literalmente lá de paraquedas. E aí foi aquela questão de fugir de imigração, correr de polícia, porque o lugar aonde ele chegou, a polícia, assim, na semana seguinte que ele tinha saído de lá, foram atrás deles, porque ficaram sabendo que alguns imigrantes tinham chegado, uma confusão, uma bagunça só. Até que ele conseguiu um emprego, aí veio aquela questão da carta de trabalho, e aí ele ganhou uma permissão, é nela que eu queria chegar, uma permissão para estar no país, trabalhando, né? E para depois entrar com toda aquela documentação, que demora 1 ano, 5 anos e tal. Aí a grande questão é, fazendo isso, né, desde o início, é mais fácil de conseguir essa cidadania, é mais fácil de se conseguir essa permissão para estar no país, porque até quando ele vinha, a mãe dele faleceu, depois que ele estava lá 2 anos, a mãe dele faleceu, ele veio para o velório e ele não sabia se ele ia conseguir voltar. Ou seja, é uma vida muito incerta. Né? É uma vida de muita assim, preocupação, de certa forma, porque, pensa só, uma pessoa que vem de tudo, está lá tentando construir alguma coisa, e aí vem, a família fica lá, porque eles não vieram, e aí não sabe se vai voltar, se a mulher vai... É muito difícil, Sim. sabe? Então, assim, a grande questão é, fazendo isso desde o início, é mais fácil, é um tempo mais rápido para conseguir essa autorização para ficar lá? Não é nem questão de ser mais fácil, é a única forma de se legalizar, Sim. tá? Hoje não existe mais aquela manifestação de interesse que a pessoa isso. entrava como turista e depois solicitava esse documento, né? E aí, com o tempo, ela conseguia o título de residência. Hoje não existe mais essa possibilidade. Ou a pessoa vai com visto ou ela fica totalmente ilegal. Entendi. Então, indo com visto, né, conseguindo um trabalho, a maioria das pessoas elas já saem daqui com o agendamento no AIMA, que é o órgão lá que regulariza, né, os imigrantes. Então, ela saiu daqui com esse visto, com o agendamento no AIMA, ela chegou lá, conseguiu um trabalho, conseguiu um contrato de trabalho, ela vai na data agendada, ela já vai ter o título de residência dela. Que legal. Muito bom. Que bacana. Então não precisa ficar correndo de polícia. Não, de forma alguma. Olha que confusão, hein? Inclusive, tem uma notícia, né, que está em alta, que de 18 mil deportados, é uma meta que Portugal tem para fazer de deportar 18 mil pessoas. De brasileiro, é na faixa de 450. Então, muito pouco, né, em relação ao número total lá. Mas isso é de pessoas que estão irregular. Entrou, né, como turista, não deu andamento, não fez solicitação na época de manifestação de interesse nenhum, ou então tem algum problema com o país, né, fez alguma coisa errada lá. E na Europa,
E também tem Na alguém Europa e no Brasil também. no Brasil também. Então, pessoas que tá com a ficha bem suja, né? Até criminalmente, vai ser deportado nos próximos meses. Então, quem for agora, realmente tem que ir pela porta da frente. Exato. É isso aí. Então, as pessoas que querem participar vão procurar vocês. Pessoa que quer ter esse processo, chegar, porque não existe mais esse interesse, né? Sim. Não existe. Agora tem que ser, ou é legal ou é ilegal. Vou ficar quieto. Ilegal, gente, não tem como ficar, sobreviver com paz. Você não consegue fazer nada, não consegue trabalho, Exatamente. não consegue sobreviver lá. Não, você vai para passear, beleza, mas para morar é bom ir com visto. Exatamente. E hoje não está difícil, está fácil, né? Porque não sei como é a empresa de vocês hoje em si, mas pode falar um pouquinho mais. A pessoa chegando lá, ela consegue facilitar uma forma de pagamento, né? Ela buscar uma consultoria especializada. Vocês oferecem tudo isso, sim ou não? Exatamente. Então não tem o porquê ir ilegal, né? Então, quando está tudo planejado, vá. Porque aí, eu quero tocar num ponto que eu acho interessante, que o Sandro falou comigo aqui nos bastidores, é o carinho que vocês têm para com os clientes, né? Ele falou que você chegou aí até em São Paulo para Exatamente. levar uma família para onde mesmo? Eles foram para a Para Austrália. Austrália. Olha só, saiu daqui e foi para São Paulo, porque, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu estava Isso foi o viajando. primeiro voo Primeiro deles, voo. né? Era uma família aí de 6 pessoas e a gente pegou na mão deles desde o início. O planejamento deles era ir para os Estados Unidos e aí a gente, né, conversando com eles, fazendo todo o planejamento, a gente chegou no ponto que a Austrália seria melhor para eles, né? A gente faz esse planejamento com a pessoa, a gente pergunta realmente o que ela espera, o que ela quer, né? E aí a gente aplicou o visto deles, deu tudo certo, e aí começou o planejamento de passagem, fizemos as passagens deles, né? E quando chegou no dia de embarcar, eu falei, não, eu tenho que ir com eles, tenho que ajudar eles, né? Porque era um voo de conexão em São Paulo, que eles iam passar muitas horas, né? Na conexão, então eu fui com eles, ajudei até o momento de embarcar, e assim, foi realmente emocionante, sabe? Foi muito Nossa, bacana. muito bom, porque a pessoa não sabe como fazer, não sabe como iniciar. Se tem alguém que te acompanhe, pegando a sua mão, como vocês fizeram, é um carinho diferencial para com o cliente. E a gente faz bastante isso, a gente vai muito no aeroporto aqui de Confins, né, para poder acompanhar nossos clientes. A gente tem bastante cliente que nunca voou, né? E quando a gente está ali, a gente vê que a gente passa muita segurança para eles, a gente auxilia, explica tudo. Então eles vão mais tranquilos, né? Isso que a gente quer, que a pessoa vai tranquila, né? Que viva ali aquele momento. Então a gente faz tudo isso para ser, né, mais leve para a pessoa. Nós chamamos de acompanhamento prêmio, né? Desde a emissão, né, do check-in, encontrar a melhor passagem, custo-benefício, é claro. E desde a emissão, quando chega no dia, a gente faz ali no dia antes, né, o check-in, já manda o QR Code para a pessoa e já pergunta, ó, você tem que ir tal hora para o aeroporto. Não vai chegar lá em cima da hora, né, porque tem que chegar com 3 horas, 4 horas de antecedência e vai acompanhando, ó, já despachou as bagagens, tá tudo certo. E quando a pessoa tem alguma dúvida, né, algum problema, a gente tá ali, seja de madrugada, para ajudar a pessoa. Na imigração mesmo em Lisboa, né, quantas noites aí a gente até coloca o telefone para despertar, não, tal hora eles vão estar lá na imigração, vamos ficar atento, né, em qualquer coisa. Então, quando a pessoa sai fora da imigração, já estou fora aqui, deu tudo certo. Aí a gente, né, comemora. A gente comemora. Olha só, Fica que junto legal, com eles. gente. Sim. E a gente fornece também documento né, da imigração, que é reserva de hotel, que muitas das vezes precisa. A gente fornece também uma passagem para a imigração, né, porque a pessoa tem que apresentar uma passagem de volta. Então a gente é especialista também em fazer esse tipo de passagem, só para a pessoa passar na imigração, depois a gente resolve. Então, muitos clientes assim vêm para a gente porque ele ia comprar 2 passagens, uma para ir e outra para voltar, e ia perder a de volta. Então ele ia pagar lá 3.500 mais 3.500, R$7.000,
e ele perde, a maioria, eles perdem essa passagem de volta, que eles não vão usar, Sim. né? Então, a gente, né, cobra uma pequena taxa e ali a pessoa fica feliz da vida, que gasta muito menos, né? Então, como eu falo, a questão do visto, já teve pessoas que voltou de Portugal para fazer o visto para ir de novo. Foi como turista, achando que ia dar tudo certo, que não tinha problema e tal. Quando passou ali 3 meses ou menos, ela voltou para o Brasil para fazer o visto, para depois ir de novo. Então, está acontecendo até isso. Exato. Então, além desse casal que vocês ajudaram, pegaram na mão, talvez foi um ponto positivo, algo que trouxe experiência para essa jornada de trabalho para vocês. Mas, além dessa história, existe outra história, isso não é essa história aqui, ficou marcante. Tanto na vida pessoal ou na vida profissional de vocês. Conta para nós uma história legal. Vamos. Agora tem... Sim, histórias, então uma né? história bem emocionante que foi a nossa primeira cliente, né? Ela mora em Portugal hoje e ela me ligou, falou: olha, eu quero ir para o Brasil, mas eu quero ir de surpresa para minha mãe. Tem mais de 2 anos que eu não vejo ela. Eu quero ir de surpresa e tudo, então eu quero que você me ajuda. Falei, com certeza, tamo junto nessa. E aí ela comprou as passagens, né? Fui buscar ela no aeroporto. E assim, a gente fez uma surpresa linda para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos. E foi realmente, assim, muito emocionante. Então, tudo quanto é coisa, assim, sobre surpresa que o pessoal quer fazer, a gente topa fazer junto com eles, sabe? Porque é realmente muito emocionante. As pessoas vão, né, para buscar uma nova oportunidade e tudo, mas sabe também que deixa a família aqui, né, fica com saudade e tudo mais. E a partir disso aí, a mãe dela e o pai dela tomam uma decisão também de ir para Portugal, então eles estão no trâmite agora de visto, e em breve vão estar lá junto com eles também. Porque eu fico pensando assim, né? Porque assim, como eu posso falar? São muitas emoções em um só lugar, porque além de você estar realizando sonhos, estar conhecendo pessoas, estou ajudando pessoas, vocês me contaram aqui que vibraram quando dá tudo certo, né? Sim. Conseguiram mais uma missão concluída com sucesso. Então eu sei que são pontos positivos que vocês vão extrair ao longo da experiência de vocês. A empresa hoje, ela está criando corpo para ir para fora. Logo, logo teremos uma empresa lá em Portugal, né? Um central de apoio também em Portugal. Exato. Então, você brasileiro que está em Portugal, que ainda não tem esse apoio, logo, logo a Topfly estará aí com vocês, Lé? Exato. E frisando também que a nossa missão aqui no Brasil, ela continua, né? Temos uma equipe aí super preparada para isso, né? Temos aí a Gisele, a Valesca, a Aline e a Nikele que trabalham junto com a gente, né? Tá nessa missão junto com a gente também. Então, elas já estão preparadas aqui para poder dar todo esse suporte, porque não é só eu e o Sandro que vai dar esse suporte de ir no aeroporto, de encontrar com o cliente, de levar ele, de pegar na mão, né? Elas estão aí também para isso. Em breve a gente vai mostrar aí o trabalho delas também, fazendo isso, né? Acompanhando o cliente, fazendo esse acompanhamento premium. Sim, muito bom. Porque assim, as pessoas falam assim, olha, eu cheguei agora em Portugal. Cheguei, passei, sistema imigratório, e agora, o que fazer? Preciso saber, eu estou numa cultura diferente, um país diferente, como procurar escola, como procurar um trabalho, né? Como achar uma... Saúde, como funciona a saúde? Isso, se é pago, é plano de saúde, se é pelo governo, como é que funciona isso? Pode falar um pouquinho sobre isso aqui? Já passaram por esse processo lá ou ainda não passaram? Porque, assim, são dúvidas que vai surgindo ao decorrer do serviço, né? Porque, assim, o meu medo é chegar lá e falar assim, pronto, cheguei, e agora? Procuro serviço como? Não sei falar
português direito, por mais que eu entendo você falar direito. E agora? É uma agência, né? Porque as pessoas não sei. Talvez, na minha cabeça, elas têm que sair daqui programada. Mas vamos supor que esse projeto, essa programação dê errado. Eu consigo sobressair lá? Ter alguém que possa estar me ajudando lá para que eu possa conseguir um emprego, comprar um carro? Não é um bicho de sete cabeças, né? Quando a pessoa chega lá, se ela tiver proatividade, ela consegue sim, porque é bem tranquilo. Assim como no Brasil tem os sites também de procurar emprego, né? Se a pessoa quiser conversar, souber conversar, ela pergunta um aqui, pergunta outro ali, como é que funciona, né? Da mesma forma que faz aqui no Brasil, entrega os currículos, né? Tem lá os comércios, tem os restaurantes, tem as fábricas, oficina mecânica. Então, normalmente, tá? A pessoa ela já sai do Brasil com planejamento. Por isso que existe o planejamento para a pessoa. Mas a gente sabe também que nem sempre o planejamento sai como a pessoa quer ou como foi planejado. Então, chega lá, ela pode entregar os currículos. Existe um currículo modelo europeu, né? Que ela vai fazer, vai entregar lá, né? Por exemplo, cada pessoa tem um tipo de profissão. Tem pessoa que é cozinheiro, tem pessoa que é mecânico. Então, ela vai nesses pontos, vai entregar o currículo da mesma forma que faz aqui. Em relação à saúde, né? Portugal tem um tratado com o Brasil. Então, todo brasileiro que tem um documento chamado PB4, ele tem o mesmo direito que um português lá na saúde pública. Por mais que não é totalmente de graça, né? Existe uma pequena taxa ali, mas só de ter o mesmo direito já facilita bastante. Vocês falaram que foram lá em 2021, não é isso? Finalzinho de 2021, né? Tava na pandemia ainda, se não me falha a memória. Foi desafiador para vocês lá, né? Sofreu aqui um impacto da pandemia, ficar longe da família. Conta um pouquinho para nós essa história lá. Foi legal? Como é que foi para vocês? Tava no finalzinho, se não me engano? Tava no finalzinho da pandemia? Tava no finalzinho. Finalzinho, né? 2019, 2020, 2021, finalzinho. Tava deixando de usar as máscaras, né? Tá. Já tava acostumando com aquilo lá. Olha, fomos já com a oportunidade engatilhada, né? De trabalho, né? Principalmente para mim. Então, eu cheguei no domingo e na segunda eu já estava trabalhando. Ao mesmo, deu nem tempo de respirar. Então, na segunda eu já aceitei, não, vamos trabalhar sim, né? E aprendi novos trabalhos em Portugal, mesmo que eu não tinha, né, atuado assim, né, na área, mas eu aprendi muito rápido, mas não foi aquilo, né, inicialmente que eu esperava, né? E mesmo assim, eu dei meu máximo e cheguei até, né, subir de cargo lá, mas ainda não era o que eu estava buscando. E a agência, né, começou a fluir muito rápido, a ideia, a ponto, né, da gente ficar 6 meses e voltar para o Brasil para poder consolidar mais. Então, o desafio que eu falo que teve foi de eu encarar, né, um trabalho a qual eu não tinha feito no Brasil. Só que quando eu era menino, fui ajudar meu pai, né, nas obras, e que eu sempre tive uma vida empreendedora, né, minha carteira de trabalho nunca foi assinada. Nunca foi assinada sua carteira de trabalho? Graças a Deus. Meu Deus do Esse é céu. o segundo que eu conheço na vida. Você tem que ensinar isso pra gente. A mente empreendedora começou cedo, né? E só que eu sempre falei com meu pai, né, pai, eu não quero ser pedreiro igual o senhor, não. Eu quero ser um empresário, quero ser um empreendedor. E assim, né, comecei de baixo, né, abri uma loja de informática, né, chamava Micromouse. Muitos de vocês devem lembrar da Micromouse ali no Nossa das Graças. Lembro. Exato. E foi 10 anos aí empreendendo a informática, crescemos bastante. E depois, né, o marketing de relacionamento, o marketing multinível me encontrou, a qual eu me desenvolvi muito, né, como palestrante, né, liderar aí 2.000 pessoas. Então, legal. fiquei mais 2 anos aí e a carteira de trabalho lá guardada, não precisou, né? Aí tive os meus CNPJs, então, e graças a Deus, eu incentivo qualquer pessoa a acreditar nela, sim, e começar um novo negócio. Nada contra o trabalho e emprego, né? Eu vejo ele como um meio de vida. Ele tem que ter data
para acabar. Ele é apenas um meio de vida ali enquanto você não tem a sua própria empresa. Então, né, a Lohane também, quando ela me conheceu, ela, né, pegou essa visão aí. Eu conheci ela na Rinodê. Então, eu amo a Rinodê por causa disso. Eu conheci a mulher da minha vida, né? E ela, Você estava lá palestrando e conheceu. Exatamente. E ela estava te ouvindo no dia? Sim. Ela ficou encantada com a voz. Os olhos brilhando. Mas foi bênção de Deus, né? Hoje a gente tem a nossa filha Emanuele, inclusive está ali aguardando a gente, uma bênção de Deus. E essa ida para Portugal foi algo novo que a gente decidiu juntos. Estávamos bem, né, no Brasil, mas queríamos uma perspectiva melhor ainda, né? Assim, como tem muitas pessoas que estão no Brasil que não têm perspectiva nenhuma de melhora de vida e decidem, né, ter essa coragem, que tem que ter uma coragem acima da média também para sair do seu país e ir para outro país, né, tentar uma vida melhor. E tem pessoas que passam a vida inteira acomodados, Sim. né? Tô comendo, tô bebendo, salário do Brasil, né? Não vou nem entrar em detalhes, governo, né? Que estamos aí hoje. Então, a pessoa tem que ter, sim, objetivo, tem que ter uma ambição, não é ser ganancioso, fazer qualquer coisa para se dar bem na vida. É ter uma ambição, né? E colocar Deus na frente, realmente, as coisas vão fluir. Se você é uma pessoa de bem e coloca Deus na frente, tudo vai fluir para que aconteça o melhor. E Deus fala que acontece até melhor do que a gente imagina e pensa, né? Então, graças a Deus, os nossos valores aí, né, de cristão, valores empreendedores, valores de realizar o sonho e dar o melhor para a família, né, com educação, com saúde, ter um carro bom, ter uma casa boa, confortável, poder ir no supermercado e não preocupar quanto vai dar a compra, né? Se está caro, vou levar para casa sim. Se está barato, a gente leva 2. Então, a gente incentiva as pessoas a buscar melhoria, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em outro país. Tá? Sempre ser grato pelo que tem, mas nunca acomodado, né? Esse é o ponto. A gratidão é o início, né, da fartura. Veja assim, se você é grato com arroz e feijão, mas não acomodado também, né? Não é passar a vida inteira ali. Você tem que estar buscando acordar cedo, trabalhar mesmo, né? Ser produtivo, tem que ser produtivo. É domingo, é feriado. Um empreendedor, ele gera, ele produz também, né? A gente viaja, a gente gosta muito de viajar. A Lohane, a gente está passeando, né, numa pousada, qualquer lugar, a gente atende cliente, a gente faz videochamada ali, faz uma cotação. Então, aquela liberdade geográfica. Sim. Hoje a gente tem a liberdade geográfica e a financeira está chegando, né, amor? Inclusive, tem 2 clientes que me atender quando eu sair daqui. Desse jeito. Estava dentro do carro fazendo uma videochamada com a reunião com o cliente antes de entrar aqui para o podcast, né? Então, é muito gratificante a gente gerar, né, dinheiro, receita, onde a gente está e com gosto. Nada porque é obrigatório. Pesado, aquela coisa pesada, né? Não, mas com liberdade. Sim. Inclusive, a gente está aí, né, criando um projeto para trazer parceiros para a agência de viagem nossa, a Top Fly Aéreo. A pessoa, ela simplesmente vai virar um agente de viagem da Top Fly Aéreo part-time. Vai ter uma renda extra ali por trazer cliente para comprar passagem aérea. O meu amigo, a minha tia quer ir para Portugal. Ok. Então, essa pessoa vai participar dos lucros em cima do projeto do cliente. Então, é um projeto aí que eu aprendi lá atrás, né? Então, indicou, ganhou. Agora, só que o indicar ganhar é uma coisa, beleza. Agora, ser um parceiro, aí já é algo um pouco mais estudado. Vai ter um curso para ensinar a pessoa a ser um agente de viagem para poder extrair o melhor possível de lucros financeiros com a gente. É isso aí. Já estou me candidatando, meu. Isso é importante, né, para ter os valores e visão, né, da empresa também. É porque isso é muito bem estabelecido por vocês. Sim. A questão do sonho, do compromisso, da realização. Então, assim, desde o início do bate-papo,
Isso fica muito claro para a gente aqui. Então, é notório que essas pessoas, esses parceiros, também eles tenham essa identidade, né? Até para preservar essa imagem, né, da empresa, essa ideia, né, que vocês têm de empresa. Sim, Isso é muito bacana. preza muito por isso, né? Sim, As pessoas que estão com a gente ter o mesmo valor. sim. Muito bom mesmo esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi esclarecedor. Tem algum ponto que a gente deixou de falar? Alguma dúvida? Então, pessoal de casa aí, vou deixar aqui o Instagram de vocês. Muita coisa que foi falada aqui, né, das histórias, das pessoas, tá lá no Instagram, Tá no né? Instagram. Pode ir lá verificar, né? Sim. O Top Sim, Fly então. Aéreo. Nós vamos deixar aqui o Instagram de vocês, para que as pessoas possam procurar vocês, o telefone, tá ok? A minha família já vai sair daqui já com essa consultoria. Já vou conversar com a minha esposa em casa, para que nós possamos aí projetar uma viagem, até mesmo, se for dentro do Brasil ou fora do Brasil, a gente começando. Ficaremos muito felizes em fazer parte dos seus sonhos. Sim, com certeza. E falando de Brasil, né, a gente também atende, né, pacotes nacionais de hospedagem com aéreo. Ah, eu quero ir para Natal, quero ir para Gramado, né, Nordeste, Chile, quero ir conhecer a neve, né, tem o Chile. Para o ano que vem vai ter uma caravana, né, muito bem estruturada, com custo-benefício maravilhoso. E para o ano também vai ter uma caravana para a Europa. Nós vamos organizar lá em Portugal para ter essa caravana para Portugal, saindo aí de vários lugares do Brasil, 10, 15, 20 dias, né, para a pessoa ir e ser recebida lá em Portugal pela gente e ter os passeios turísticos lá, seja até mesmo em outro país, né, levar ali na Espanha. Um ponto muito importante é que muitas pessoas elas não vão para outros países com medo de não conseguir se locomover, não conseguir falar por causa da língua, elas têm medo. Sim, Então a gente está aí pronto para ajudar nisso também. legal, muito bom mesmo. Gostei. Então, estou muito feliz de poder estar iniciando esse projeto com vocês, de receber vocês aqui em nossos estúdios. Nossa casa foi privilegiada por ter vocês aqui. E tenho certeza que pessoas aí já estão tirando seus sonhos, projetos que estavam lá no fundinho do baú, parecendo impossível. Vão voltar a sonhar. Vão voltar a sonhar. Como acendeu o meu coração, a chama já começou a arder. E é isso que a gente faz, né? Porque assim, você começa a sonhar. E quando você for falando do bem-estar da família, bem-estar dos filhos, você fala, como que deve ser? Né? Como será? E aí, o que a gente vai fazer? Então, aquela ansiedade começou a voltar. Aí eu falei, essa mesma expectativa que está no meu coração, tem certeza que está gerando no coração dos ouvintes também, que estão aí assistindo esse podcast. Tá ok? Quero agradecer vocês por esse carinho, por estar aqui com a gente, por você ter esse convite e essa parceria que está iniciando. Tenho certeza que as pessoas aí, elas estão ouvindo e assistindo a história de vocês. História de superação. Nunca trabalhou com a carteira assinada, mas você me contou um pouco da sua história, não foi fácil. Nós vamos fazer o podcast 2 aqui contando um pouquinho sobre isso, porque requer tempo. Exatamente. Tem que ter 2, o 3 e 4. Só uma pincelada. É só uma pincelada. Vou fazer uma série. Isso. Porque as férias estão chegando, né? Julho está aí, as crianças estão querendo passear. Nada melhor do que procurar a Top Fly Aéreo para realizar esses sonhos e projetos. Muito bem. Legal? Pode contar, né? A gente sempre gosta de encontrar com o cliente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, encontrar, seja na casa dele ou seja na nossa casa, dependendo do cliente, no escritório nosso da agência aqui em Betim, no Jardim da Cidade, e igual a Lohane falou, né? A gente criar o projeto, né? Estudar junto ali qual que é o melhor caminho para realizar aí o sonho. É isso aí. Então eu quero falar você de casa que está sonhando em viajar, sonhando em realizar esse sonho de conhecer outros países, outra cultura, seja onde for, querido. O sonho só depende de você. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então volte a sonhar e procure pessoas de confiança, tá
tá ok? Está aqui, não é porque eu conheço, eu estou conhecendo agora, mas por aquilo que vocês estão passando para nós, de valores. Então procuro pessoas de confiança. Tá aí, Top Fly Aéreo. Ah, glória a Deus pela vida de vocês, Amém. tá ok? Então eu tenho certeza que será um sucesso, já é um sucesso. A Bíblia diz que aonde colocar as mãos, vocês serão abençoados. Amém. Amém. As bênçãos irão correr atrás de vocês, Deuteronômio capítulo 28. Então o que vocês estão fazendo é algo que foi plantado em vocês. Como foi tão bom para vocês, claro, tem que ser rentável, sim, para dar estrutura a esses sonhos de projeto. Mas ajudar pessoas, pegar a mão de pessoas, ser carinhoso, é o que vocês fazem. Então eu acredito que não seja cliente, não são clientes, são parceiros, são amigos, porque acabam virando amigos, né? Sim. São amigos. Então eu estou vendo vocês de mão dadas. Estou vendo vocês dois de mão dadas. É assim que começa uma grande jornada. A Bíblia diz que cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. É melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, os levanta. Por que cordão de 3 dobras? Porque são vocês dois E Deus. e Deus. Amém. Deus está no meio. Deus está nesse projeto. E pode ter certeza que já deu tudo certo. Eu profetizo na vida de vocês que essa empresa será uma empresa próspera, que irá abençoar pessoas, vidas. E pessoas que encontrarem com vocês irão sentir a mesma coisa que eu estou sentindo aqui agora. Que nós estamos sentindo aqui. Que além de vocês serem amigos, empresários, vocês são homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aonde vocês colocaram o pé de vocês, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? Então eu quero deixar abraço, pode ficar à vontade, pode deixar abraço, beijo para pessoas que estão ouvindo vocês. Muito grato, viu, Giovanni, Leandro, né, por estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouquinho, né, de nós, da nossa empresa. E estaremos aqui mais vezes. E siga lá o Instagram, né, que vocês vão ver as histórias, o nosso dia a dia. Vai ser uma honra, né, também poder ajudar cada um de vocês aí, tá? Valeu mesmo. É só o começo, temos muito trabalho pela frente, né, gente? Com certeza. Amor? Muito obrigado pela oportunidade, né? Primeiro aqui de muitos. Gostei desse negócio. Muito bom. Isso aí. Então, sigam lá a Top Fly Aéreo, que a gente está sempre entregando bastante coisas lá também, né? Conteúdos, informações, o nosso dia a dia aí, né? A gente vai levar cliente, a gente coloca lá para vocês acompanharem também. Então, aqui, nós iremos fazer aí um conteúdo específico para isso, perguntas e respostas, tá ok? Ao vivo, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Elohan estará aqui no podcast, comandando essa mesa, essa área, tá? Relacionando pessoas. Então você não pode ficar de fora dessa festa. Vai lá, se inscreva no canal, se inscreva no Instagram, segue lá esse casal incrível que é. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, tá ok? Vão surpreender o que Deus está fazendo através desse casal. Tá bem? Conto com vocês lá. Legal? Muito obrigado, Lohane. Foi um prazer recebê-lo aqui. Tá ok? Muito obrigado, Sandro. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Confesso, já estou apaixonado com vocês, tá? Vocês são legais demais, bacana demais. Maravilha. Né, Léo? Com certeza. Obrigadão. Valeu, obrigado, Léo. Obrigada, Tamo juntos, gente. cara. Então chegamos aí ao fim, o término do nosso podcast. Quero mandar um abraço aí vocês que ficaram com a gente aí até o final. Tá vendo muito conteúdo bacana, legal aí, ainda essa semana. Então fica ligadinho, porque tem coisa boa chegando, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, ok? Vambora? Falou, tchau, tchau. Tchau, até mais, galera.